Meus pais querem que eu corte gastos do meu casamento depois de terem pago US$ 100.000 pelo da minha irmã, mas vou economizar começando pelos seus convites. 6 anos atrás minha irmã mais velha se casou e foi o evento do século para os nossos conhecidos. Meus pais enlouqueceram e gastaram cerca de US$ 100.000 mais ou menos no casamento. Além disso, os pais do marido dela também contribuíram, mas obviamente não tanto. Então no total o casamento custou muito mais. Eles convidaram muitas pessoas, incluindo praticamente todos que conheciam. Claro, nossos amigos da família e até alguns conhecidos foram convidados. Foi um evento muito caro, mas meus pais não tiveram problema porque na época a empresa do meu pai estava indo muito bem e minha mãe é médica com sua própria clínica, então ela também tinha uma boa posição econômica. Eles podiam pagar e queriam fazer tudo em grande estilo, então eles fizeram. Naquele momento eu tinha perguntado a eles se quando eu me casasse eles fariam o mesmo por mim e eles disseram que sim. Então eu os lembrei disso recentemente porque eu vou me casar, pedi que eles cobrissem o custo do meu casamento também. E eu nem estou pedindo a metade, nem mesmo um quarto do que eles gastaram no casamento da minha irmã. Não estamos tendo um casamento com tudo que você pode imaginar e nem convidamos um monte de gente, só queremos nossos amigos e familiares no casamento e escolhemos um hotel um pouco fora da cidade porque o lugar em si é bastante impressionante. Não é algo que meus pais não possam pagar. Inclusive, os pais do meu noivo também estão contribuindo para o casamento, então eles estão dispostos a cobrir 50% das despesas, e se houver um gasto extra pagaremos eu e o meu noivo. Mas quando mencionei isso aos meus pais há alguns dias enquanto conversávamos sobre o casamento eles começaram a ficar muito mesquinhos com relação a isso. Começaram a insistir que eu usasse o vestido de noiva da minha irmã porque eles não esperavam que eu gastasse demais em algo tão insignificante como um casamento. Começaram a me dizer que já estavam gastando muito dinheiro, o que realmente não é verdade. Eu não acho que o casamento seja caro, pelo menos não para eles. Mas meu pai começou a me dizer que suas finanças realmente foram afetadas desde a pandemia e que ele não pode pagar o mesmo tipo de casamento que teve para minha irmã, então eu deveria estar feliz com o que eles me oferecem em vez de fazer exigências. Fiquei muito brava com eles porque sabia com certeza que isso não era verdade. Não acredito porque ele está na indústria farmacêutica e até onde eu sei isso prosperou desde que a pandemia começou. Então, embora talvez ele esteja dizendo a verdade, é muito estranho que ele agora decida ser mais consciente com suas finanças quando nos últimos 4 anos ele nunca fez um único esforço para cortar gastos. Na verdade, acho que meus pais têm vivido de forma mais luxuosa do que nunca, então eu não sei por que minha mãe e meu pai estão agindo como se eu estivesse pedindo demais. De qualquer forma, isso se transformou em uma discussão e eles começaram a me chamar de mimada e insinuaram que eu estava sendo malcriada. Então eu me irritei com eles e disse que definitivamente consideraria cortar custos e começaria a desconvidar pessoas do casamento. Depois eu saí e desde então não falei com eles, embora eles estejam tentando se comunicar comigo desde a briga. Eles me chamaram de imatura e mimada, disseram que estou agindo como uma criança e até minha irmã concorda. Mas o problema é que apesar de quão ricos meus pais são eu sempre cresci usando as roupas usadas da minha irmã, nunca tive problema com isso, mas agora já que estou prestes a me casar acho que pelo menos desta vez eles poderiam gastar um pouco comigo. Já conversei sobre isso com meu noivo também e ele está dividido a respeito. Ele pensa que o dinheiro é deles no final das contas, então eles podem fazer o que quiserem com ele. Mas também me fizeram uma promessa e agora parece que estão voltando atrás e me fazendo acreditar que estou pedindo demais, porque realmente não estou. Eu nem estou pedindo mesmo o casamento que minha irmã e eles nem precisam pagar pelo casamento inteiro, mas para a filha menos favorita suponho que isso seja um grande esforço. Ainda assim, quero perguntar se eu sou a vilã por exigir que meus pais cubram certos custos do meu casamento e desconvidar pessoas, já que eles se recusaram a fazê-lo. Edição: alguns de vocês queriam esclarecimentos sobre como exatamente as despesas estão divididas. Então aqui está, aos meus pais. Eu só pedi que cobrissem os custos do buffet e do vestido. Os pais do meu noivo estão pagando pelo local e pela decoração. Quanto às despesas relacionadas à festa de casamento, meu noivo e eu estamos assumindo esses custos. Quanto ao custo dos quartos de hotel para os convidados, nossos pais estão dividindo isso entre eles. Então é assim que tudo foi dividido. Honestamente, meu noivo e eu planejamos de forma que seja acessível para nossos pais e não os estamos colocando em uma situação financeira difícil. Porque embora os pais dele também estejam bem financeiramente, não é como se eles fossem tão ricos quanto os meus pais. Então não queremos que eles se sintam obrigados a colocar muito dinheiro. Como eu disse antes para meus pais, a quantia que eles estão sendo solicitados a gastar é praticamente nada. Eles provavelmente gastam mais do que isso em suas festas anuais de aniversário. Quanto ao relacionamento dos meus pais com minha irmã e comigo, acho que houve um favoritismo, pelo menos no que diz respeito a dinheiro. Eles nunca costumavam gastar tanto dinheiro comigo quanto gastaram com ela. Embora fossem muito ricos, eles sempre me faziam usar as coisas da minha irmã, como roupas, sapatos e outras coisas do tipo. Eu não me importava porque minha irmã tinha bom gosto e eu realmente gostava de me parecer com ela porque a admirava. E ainda agora, apesar de ela estar do lado dos meus pais, eu ainda a admiro. Naquela época nunca me ocorreu que era estranho que eles fossem tão mesquinhos comigo. Atualização: muito obrigada a todos que comentaram na minha publicação e decidiram dar sua opinião, realmente significa muito para mim, mesmo as pessoas que disseram que sou uma pessoa mimada e tudo mais. Mas enfim, decidi que vou manter minha decisão de desconvidar meus pais porque honestamente, já não se trata nem do dinheiro, trata-se da promessa que eles disseram que cumpririam e agora estão negando. Não gosto do fato de que eles estão tentando me fazer parecer a vilã aqui quando são eles que me prometeram algo e agora estão voltando atrás, então tenho todo o direito de estar chateada com eles. E claro que tenho que estar brava porque depois de ter feito tanto pela boda da minha irmã
estou pedindo tão pouco e eles estão me dando problemas por isso. Simplesmente não parece justo. Acho que não estou errado em dizer que se é o dinheiro deles e eles podem escolher o que fazer com ele, então também é o meu casamento e eu posso escolher quem convidar, contanto que eu não esteja pegando o dinheiro deles. Eles podem dizer que é o dinheiro deles e usá-lo para pagar um casamento caro para minha irmã, mas não podem pagar menos de 10 mil dólares pelo meu? Bem, então é hora de cortar gastos. Atualização 2. 9 dias se passaram desde minha última conversa com meus pais e desde então não respondi a nenhuma de suas mensagens nem atendi suas ligações. Minha irmã também tentou me contatar, mas também a ignorei. A verdade é que ela não entende o que estou vivendo. Ela sempre recebeu tudo o que pediu e nossos pais nunca a contrariaram. Só estão fazendo isso comigo. E eu não gosto disso. Ela não entende que isso não é justo. Então não preciso me envolver com ela nem perder tempo tentando explicar. Isso é entre meus pais e eu. E não quero que ela se meta porque sei que se eu tentar discutir com ela só vai piorar a situação. De qualquer forma, nos últimos dias meus pais pararam de tentar me contatar e pensei que estavam desistindo da situação ou algo assim, mas hoje eles tentaram falar com meu noivo. Até agora o haviam mantido fora de tudo isso, provavelmente por respeito à situação entre nós, mas hoje lhe enviaram uma mensagem dizendo que realmente queriam que ele falasse comigo e tentasse me fazer entender as coisas porque já estava indo longe demais. Eles não queriam que nosso relacionamento se arruinasse de forma irreparável. Afinal, vou me casar em breve e eles querem estar lá para mim porque sou sua filha e sou importante para eles. É engraçado que digam isso, embora provavelmente eu não acredite neste momento, é um fato e o mínimo que posso fazer é pelo menos falar com eles e esclarecer as coisas. É bom saber que eles ainda acham que sou importante para eles, mas não faria mal algum demonstrarem isso de vez em quando. Eles fizeram uma promessa e a única coisa que estou pedindo é que a cumpram. Não me importo se me consideram mimada neste momento, acho que tenho o direito de ser mimada, se isso faz sentido. Não me importo se pareço boba, mas quero que eles demonstrem que sou tão importante para eles quanto sua filha mais velha, e se eles não podem fazer isso por mim, então talvez não estejam me dizendo a verdade sobre o quão importante sou para eles. Deve ser doloroso para eles, eu reconheço, mas eles não entendem o quão doloroso tem sido para mim também. Os últimos dias foram muito difíceis para mim e me senti realmente miserável com tudo isso. Estou prestes a me casar e isso é a última coisa que quero, mas a situação é tão injusta que nem acho que posso deixar para lá. Meu noivo conhece meus sentimentos sobre este assunto. Ele respondeu aos meus pais dizendo mesmo que não queria se envolver nisso e que se eles realmente queriam resolver as coisas comigo deveriam falar diretamente comigo. Eles não gostaram da resposta dele e começaram a dizer que pelo menos ele, de todas as pessoas, deveria entender o que é melhor para mim e tentar me encaminhar em vez de me apoiar nisso. Aparentemente meus pais pensam que se meu noivo realmente soubesse o que é bom para mim tentaria ficar do lado deles e me explicar por que estou sendo imatura e me fazer pedir desculpas a eles. Isso foi literalmente o que eles disseram na mensagem. E isso também enfureceu meu noivo. Então ele respondeu a eles dizendo que eu era uma mulher adulta e podia tomar minhas próprias decisões. Eu não precisava que ele se sentisse obrigado a ser um pai para mim e tentar influenciar minhas decisões sobre algo tão delicado. Depois de dizer isso ele silenciou e eles também não responderam, provavelmente porque sentiram que ele realmente os tinha colocado em seus lugares já que o tom de sua mensagem foi bastante direto. Quando nós dois chegamos em casa do trabalho e ele me contou tudo, na verdade me incomodei muito que eles tentassem envolvê-lo nisso porque era tão desnecessário, e ele estava certo em tudo o que disse. Isso é entre meus pais e eu sou adulta. Posso decidir o que é melhor para mim. E a situação é muito mais complicada do que eles pensam. Não se trata apenas do dinheiro como eles pensam, trata-se da promessa que fizeram. E já estou farta de repetir isso, mas realmente não acho que eles entendam. E há sentimentos envolvidos aqui, eles me feriram emocionalmente com seu comportamento, não podem simplesmente apagar isso e fingir que está tudo bem. As coisas não são tão simples como eles as estão pintando e não podem ser resolvidas contatando meu noivo para tentar me pressionar a me desculpar com eles, especialmente quando realmente não acho que tenho que me desculpar. Então, se eles realmente querem consertar as coisas comigo, devem vir falar comigo e se desculpar, e mesmo que não o façam, tudo bem, seguirei em frente com o casamento sem eles. Vamos ter que fazer alguns ajustes nos custos e vou ter que usar minhas economias para cobrir o que meus pais não pagarem, mas estou pronta para fazer isso, pelo menos não terei que sacrificar minha autoestima e dignidade. Então, é isso. Atualização 3. Meus pais tentaram entrar em contato com meu noivo na semana passada e quando isso não funcionou eles pararam de tentar nos contatar por uma semana. Eu até comecei a planejar o casamento com base nas minhas próprias finanças porque decidi que não aceitaria mais ajuda dos meus pais daqui para frente. Eu não os havia bloqueado nem nada, apenas parei de responder há muito tempo. Recentemente eles também pararam de tentar se comunicar comigo, mas minha irmã continuou tentando, dizendo que realmente não queria que eu lidasse com essas coisas dessa forma e continuou insistindo que eu estava sendo impulsiva. Ela me disse que isso era muito diferente de mim e que talvez fosse porque antes eu provavelmente teria deixado isso passar em vez de fazer todo esse alvoroço porque queria que tudo fosse pacífico. E talvez o problema seja esse, que eu deixei as coisas passarem enquanto eles me tratavam como se eu fosse de segunda classe na família. Para minha irmã é fácil dizer isso, e ela está chateada porque eu parei de manter o status quo na família. Agora sou uma mulher adulta e se eles não querem me ajudar tudo bem para mim, mas eles não precisam fingir e me fazer de boba porque isso é realmente insultante. Entrei em contato com meus pais novamente ontem à tarde quando recebi uma mensagem deles. Era bastante longa dizendo que estavam muito decepcionados com a forma
forma como eu decidi lidar com as coisas porque acreditavam que tudo poderia ser resolvido se eu lhes desse uma chance e falasse com eles em vez de ignorá-los constantemente. Eles disseram que eu estava fazendo isso porque eles se recusavam a ceder aos meus caprichos. A linguagem que usaram foi bastante irritante e era claro pelo tom da mensagem que eles se sentiam como os pais sofredores aqui, as vítimas da minha natureza mimada e vingativa. Mas honestamente, não acho que esse seja o caso, embora eles acreditem que sim. Eles disseram que realmente queriam que eu respondesse a mensagem porque acreditavam que ainda havia esperança de nos reconciliarmos. Respondi a mensagem e disse que não estava disposta a falar com eles a menos que estivessem dispostos a considerar a ideia de que não estavam completamente certos em toda essa situação, e se eles nem sequer podiam fazer isso, então não havia nada sobre o que pudéssemos conversar. Esperei uma resposta por alguns minutos, mas ela nunca chegou. Cerca de 2 horas depois dessa mensagem, minha mãe me ligou e disse que estava me ligando para esclarecer as coisas comigo. Ela realmente não queria brigar. Ela estava no viva voz e meu pai também estava na sala. Ela me disse para dizer o que tinha em mente, então verbalizei tudo o que estava pensando nas últimas semanas. Basicamente tudo o que mencionei na minha postagem anterior em relação aos meus sentimentos sobre esta situação, eu disse em voz alta e então esperei que eles respondessem. Eu realmente pensei que algo de bom sairia dessa conversa, mas infelizmente me enganei. Porque assim que terminei de falar, meus pais começaram a falar e parecia que nem tinham ouvido uma palavra do que eu tinha dito. Assim que comecei a falar, percebi que me deixarem falar primeiro provavelmente havia sido apenas uma formalidade e que eles não se importavam com o que eu tinha a dizer. Nem tenho certeza se realmente se deram ao trabalho de me ouvir ou se apenas fingiram estar atentos para que eu não pudesse dizer que nem me deram a chance de falar. De qualquer forma, eles continuaram se vitimizando enquanto falavam, dizendo que não entendiam o que eu queria deles, embora eu tivesse especificado exatamente o que queria. Disseram que era o dinheiro deles e que era injusto da minha parte esperar que fizessem esforços por mim só porque eu ia me casar. Se defenderam dizendo que quando me fizeram aquela promessa sua situação financeira era diferente e que por isso naquela época não teria sido um problema para eles. Para aumentar ainda mais nossas diferenças, disseram que se eu tivesse escolhido me casar antes isso não teria sido um problema. Eu tentei interrompê-los e lembrá-los do fato de que nos últimos anos nunca haviam recuado em nenhuma decisão financeira e continuavam mantendo o mesmo estilo de vida que sempre tiveram. Eles disseram que isso não era grande coisa e que era escolha deles como gastar seu dinheiro. Ficaram muito na defensiva. Então, quando eu disse que afinal, era o meu casamento e que eu podia convidar quem quisesse, obviamente eles não tinham resposta para isso. Então em vez disso fizeram o que sabem fazer de melhor e começaram a me atacar pessoalmente. Foi aí que comecei a gravar a ligação. Eles continuaram me chamando de insolente, egoísta, desrespeitosa e até disseram que lamentavam o fato de terem tentado consertar as coisas comigo. Ficaram bastante agressivos e minha mãe me disse que a única razão pela qual eles estavam se esforçando tanto para consertar as coisas comigo era que no final das contas, gostando eu ou não, eu era sua filha e sempre estaria associada a eles. Ela disse que se meu casamento fosse muito simples isso também estaria associado a eles e eles não queriam carregar isso como uma espécie de emblema de vergonha. Por isso eles não queriam pagar por este casamento porque ele não estava à altura da família. Mas agora eles não se importavam com o que eu queria fazer porque eu claramente já tinha tomado minha decisão e eles não queriam comprometer sua autoestima e dignidade interagindo comigo. Disseram que não me considerariam mais sua filha e que se eu não me desculpasse com eles no futuro me deserdariam oficialmente. Eu disse a eles que eram livres para fazer isso porque eu não estava interessado em ser sua filha de qualquer maneira, já que eles claramente demonstraram ser as pessoas mais superficiais que já conheci. Eles ficaram muito chateados comigo, me xingaram um pouco mais, mas eu não queria ouvir mais nada disso, então simplesmente desliguei. Depois de alguns minutos tentando me acalmar, enviei a gravação para minha irmã, junto com o contexto da conversa, e não escondi nenhum detalhe. Disse exatamente o que cada um de nós tinha dito e contei a ela que essas eram as pessoas que ela estava defendendo há tanto tempo. Como mencionei no início, minha irmã e eu sempre tivemos um bom relacionamento e eu realmente a respeitava muito. Embora nesta situação particular ela parecesse estar bastante errada, eu ainda achava que devia deixá-la saber exatamente o que nossos pais pensavam de mim e que eu não estava errada. Eu tinha expectativas mais altas dela do que dos meus pais e felizmente pelo menos ela correspondeu a elas. Eu estava meio que esperando que ela me dissesse que nossos pais estavam perfeitamente no seu direito de dizer o que disseram naquela gravação e que era completamente válido que eles estivessem tão chateados e começassem a me atacar pessoalmente. Honestamente, como ela os havia defendido por tanto tempo, pensei que ela também os defenderia agora, e estou muito grata por ela não ter feito isso. Depois de ouvir a mensagem, ela me respondeu dizendo que falaria com nossos pais e tentaria fazer com que eles se desculpassem comigo porque até agora ela tinha estado do lado deles, mas agora não faria mais isso. Ela também se desculpou comigo dizendo que isso não era o que ela esperava. Não respondi a isso porque naquele momento eu estava realmente chateada e precisava me acalmar por algumas horas. Não falei com ninguém. Mais tarde da noite ela me ligou e eu atendi. Ela se desculpou profundamente comigo e disse que não tinha ideia de que nossos pais me diriam coisas tão horríveis. Eu acabei desabando. Disse a ela que era válido que eu estivesse chateada com ela porque ela mesma tinha sido cega demais para ver que nossos pais não estavam me tratando bem. Nossos pais a manipularam para que ela acreditasse que eu era a vilã da situação e ela tinha caído nessa o tempo todo. Mas depois dessa conversa que ela acabou de ter com nossos pais tentando me defender, ela não sentia mais o mesmo. Ela se desculpou novamente comigo e me disse que tinha tentado fazer com que nossos pais vissem que o que disseram na ligação não estava certo,
mas eles disseram a ela para ficar de fora e ficaram bastante agressivos com ela também. Então estava claro que eles simplesmente não suportavam que eles dissessem que a forma como estavam se comportando não era correta, eles só queriam que ela continuasse concordando com tudo que eles diziam e faziam, e no momento em que ela tentou me defender eles começaram a atacá-la também. Ela me disse que não ia falar com nossos pais a menos que eles se desculpassem comigo, e eu disse a ela que ela não tinha que fazer isso, mas ela disse que absolutamente tinha que fazer. Ela não parava de se desculpar e me disse que esperava que isso não mudasse nada entre nós porque ela tinha estado errada em tudo relacionado aos nossos pais e realmente não queria que eu me sentisse ferida. Eu disse a ela que estava completamente disposta a deixar de lado o que tinha acontecido nas últimas semanas porque pelo menos ela tinha recobrado a razão e tentado me defender, e é isso que realmente importa agora. Então, embora eu não tenha conseguido consertar as coisas com meus pais, pelo menos consegui com minha irmã, e isso realmente significa muito para mim porque eu sempre fui próxima a ela. Atualização 4. 2 semanas se passaram e felizmente minha irmã e eu nos encontramos várias vezes durante esse tempo e resolvemos as coisas. Ela se desculpou comigo e eu a aceitei, e foi isso. Não queríamos prolongar mais, então não houve longas discussões sobre seu comportamento porque eu sabia que nossos pais estavam tentando manipulá-la, e eles são bastante manipuladores. Então talvez seja por isso que eles tiveram sucesso, mas agora ela não fala com eles e eu também não, e devido ao seu próprio comportamento eles perderam contato com ambas, então espero que estejam felizes. Agora eu sei que estou porque embora eles tenham voltado atrás em seu compromisso e eu tenha que começar a considerar cortar custos, minha irmã interveio e me disse que definitivamente me ajudaria. Tentei dizer a ela que realmente não precisava fazer isso, mas ela disse que isso era o mínimo que podia fazer para compensar. Insisti tantas vezes que ela não tinha que contribuir financeiramente porque ela não tinha me prometido nada, mas ela não me ouviu, e eu realmente acho muito gentil da parte dela. Claro, mesmo agora não podemos ter o casamento na mesma escala que teríamos se meus pais tivessem contribuído, mas pelo menos não tenho que reduzi-lo tão significativamente como pensava antes, então estamos em um ponto intermediário, o que está bom para mim e meu noivo. Neste ponto, mesmo que meus pais se desculpem comigo, não fará diferença porque eu ainda não os convidarei para o meu casamento, e pelo que posso ver, eles provavelmente também não serão convidados para eventos futuros porque me trataram mal e não quero que voltem para minha vida. Atualização 5. Estamos perto do meu casamento, faltam apenas cerca de 2 semanas e este é o período em que o nervosismo do casamento se intensifica, embora nem meu noivo nem eu estejamos nervosos para nos casar, apenas um pouco ansiosos para que o grande dia chegue. Meus pais estão sofrendo com o nervosismo do casamento, mas por não serem convidados, eles têm discutido com meus sogros porque pensaram que eu finalmente pararia de brincar e os convidaria. Eles realmente pensaram que eu só estava os fazendo sofrer por uma bobagem e que os convidaria porque são meus pais, mas à medida que a data se aproxima isso não aconteceu, assim como não vai acontecer, e eles começam a entrar em pânico. Eles querem saber o que fizeram de errado. Eles ofereceram dinheiro aos meus sogros para cobrir sua parte do casamento para que falassem com meu noivo e o convidassem, passando por cima de mim. Meu noivo está completamente seguro de que também não quer meus pais no casamento e meus sogros têm a mesma opinião. Além disso, os preparativos já estão prontos, e embora 2 pessoas extras não pareçam grande coisa, para um casamento de 12 pessoas, incluindo os noivos, é bastante. Só convidamos meus sogros, minha irmã e seu marido, alguns amigos e é isso. Então convidar mais 2 pessoas não era tão simples como se fosse um casamento de 50 pessoas. O plano B dos meus pais foi não apenas pagar as despesas dos meus sogros no casamento, mas também dar-lhes um dinheiro extra para que não fossem e meus pais comparecessem em seu lugar. Além disso, eles queriam falar comigo para que eu concordasse com essa ideia. Também propuseram que adiássemos o casamento por alguns meses e eles se comprometeriam a pagar as despesas deste casamento e de um casamento maior, o que não é nem parecido com o que prometeram antes. Dissemos não a tudo. Neste ponto o casamento não é o importante, mas sim nos casarmos e que as pessoas que nos importam estejam lá. Meus pais não são importantes de forma alguma. Atualização 6. O casamento já aconteceu há algumas semanas. Eu sei que vocês estavam esperando que eu dissesse se convidei meus pais ou não, algo que eu já havia respondido, mas que se repetia nos comentários. Não, meu casamento foi planejado com convidados que foram convidados e confirmaram sua presença com várias semanas de antecedência, então não foram feitas modificações nisso. Eu pensava de forma engraçada que meus pais iriam ao local do evento para ver pela janela do lado de fora com suas caras tristes, mas eles não foram, já que quando descobriram que não haveria convite devem ter se resignado. A única coisa nova que aconteceu relacionada aos meus pais é que depois de publicar minhas fotos do casamento alguns amigos da família perguntaram por que meus pais não estavam lá, eles se perguntaram se algo tinha acontecido com eles. Eu apenas respondi que eles não foram convidados e não dei nenhuma explicação. Acho que o simples fato de uma filha não convidar seus pais para o casamento já explica demais. Acho que vou encerrar minha história aqui. O casamento já terminou e nem minha irmã nem eu queremos interagir com nossos pais neste momento.